Estamos de volta. Estamos de volta. Vamos esperar aí o povo chegar. Estamos de volta. Estamos de volta. Deixa eu colocar aqui. Aqui de volta. Deixa o Heráclito aceitar. Eu espero que esteja sendo edificante para todo mundo, tanto para quem já tem conhecimento da psicologia analítica, como para quem ainda nunca ouviu falar ou ouviu falar dela muito toscamente, de pessoas que não têm conhecimento e apenas sabem reproduzir estereótipos, né, e outras questões. Então, eu espero que até agora esteja sendo bastante interessante, né, edificante no sentido de apresentar o pensamento do Jung, né? E também é um convite para que vocês, que, principalmente para quem não tem conhecimento, mas também para quem tem, serve para todo mundo, né? Que tiver interesse nesse livro do Heráclito em especial, esse pensamento que é exatamente o tema da live de hoje, que é o pensamento do vivo de Jung, né? Vocês acessarem a Amazon e adquirirem. É um livro que está num valor muito barato, não chega nem a R$ 6, né? Estou Eu aqui botei já mandou fazendo um ler, mexão. pessoal. Vocês estão me vendo? É, ainda não, Heráclito. Tu tá rodando aqui, né? Mas Ah, tá. assim, todo mundo possa acessar. O link está na bio do Heráclito, se vocês tiverem curiosidade, tá? É só entrar no perfil do Heráclito, que está marcado na minha postagem, e vocês vão ter lá o link pro livro dele. Então, eu recomendo que vocês possam acessar, porque vocês vão ter uma ideia, né? Vocês vão poder consolidar aquilo que ele está discutindo nessa live. Tá? Então, a gente encerrou lá aquela primeira parte com aquela pergunta. Eu acho que eu vou fazer de trás para frente. A última pergunta foi aquela visão bocó, né? Vou colocar assim, respeitando quem aceita isso. Uma visão bocó de tentar enxergar sempre um aspecto simbólico no vírus, né? Que se aproxima muito das discussões da noção de hermenêutica, para depois você entrar na noção que o Gustavo apresentou de ânima e ânimos, de essa hipotética ou possível relação com gênero, né, que tem muita gente que afirma que Jung cunhou um arquétipo contrasexual, né, que é a ânima e ânimos, a cisígia. E depois você dá aquela pincelada sobre o Jordan Peterson, tá? Beleza? Beleza. Eu já Então, entrei. mesmo que você não esteja aparecendo, o povo tá te escutando, então mete bronca. Ah, tá bom, né? Então, já que vocês estão me ouvindo aí, você vê que eu sou um junguiano espiritual, né? Tá só meu espírito, só a minha voz aí. Isso é Estou me metafísico, manifestando. literalmente. É, primeiro falar sobre esse tipo de interpretação, né? Bocó. O que é que acontece? O que é que essas pessoas fazem? Né? Elas veem o vírus, e o vírus, ele não tem sentido nenhum. Ele é um fenômeno natural que existe, que acontece, e que é absolutamente desprovido de sentido. Ele, enquanto ele, objetivamente, ele não quer dizer nada. Por exemplo, o fato dele ter sido chamado de coronavírus, que é coroa, não significa absolutamente nada. Não tem nada a ver com alquimia. Acontece que, o que é que se faz? Eu pego a interpretação Bocó, ela funciona assim. Ela transforma o arquétipo em uma espécie de comparação analógica, que deshistoriciza o objeto. Eu pego na prateleira um arquétipo, da minha preferência, e aí eu determino que esse arquétipo vai ser o arquétipo do vírus. E doravante, esse arquétipo determina tudo que eu vou dizer sobre o vírus. E ele vai ser uma comparação puramente analógica, em que não interessa o que está acontecendo, quais são os fenômenos reais, mas sim no que é que pode concordar o fenômeno com esse arquétipo que eu tirei da prateleira. Por isso que essa interpretação faz com que o arquétipo seja determinante e determinado. Ele é determinado não pelo fenômeno, mas pela pessoa que está interpretando, que escolheu o arquétipo que ela quer, e doravante, tudo que eu for dizer sobre esse fenômeno vai ser determinado por esse arquétipo. O que é uma interpretação boba, uma espécie de psicologismo neoplatônico, muito bobinho, né?
qual é a diferença de uma interpretação realmente arquetípica, digamos assim? No livro do Ellenberger, quando ele vai explicar arquétipo, sim, é extremamente esterilizante, é estéreo-esterilizante. Quando ele vai explicar arquétipo, ele cita uma passagem do William James, em que o James passou por um terremoto. E aí o James disse que imediatamente teve uma fantasia de que o terremoto era uma coisa má, ruim, e que queria fazer alguma coisa contra ele. Ele imediatamente personificou isso, exatamente, Tiago. Ele imediatamente personificou o terremoto. Quando o terremoto, ele não é nada. Mas aí, veja, ele foi pesquisar e várias pessoas também falavam do terremoto como tendo uma intenção maligna, como sendo uma coisa mal intencionada, como sendo algo ruim e mal, né? Acontece que ele achou isso muito interessante, que a primeira forma que você tem de encarar esse fenômeno seria personificando. O que é que acontece? O Jung vai entender que diante de determinadas situações coletivas, o nosso psiquismo reage de maneira autônoma e espontânea a partir de determinados mitologemas. Então, só para citar um mitologema, na mitologia nórdica, Loki, ele é amarrado a uma rocha, numa caverna no centro da Terra, ele é amarrado com as tripas do filho dele, e a mulher dele ficava segurando uma baciazinha para impedir que o veneno de uma serpente caísse nos olhos dele. Quando ela tinha que esvaziar o veneno, e o veneno caia nos olhos dele, ele agonizava, e isso fazia com que o mundo inteiro tremesse. E aí você tem um mitologema que dá conta de que há, de fato, uma intencionalidade no terremoto. Assim como o Jung, pela primeira vez que ele passou no terremoto, ele teve a fantasia de que havia uma salamandra debaixo da terra se mexendo. Então, importa entender não qual é o arquétipo que eu vou determinar o fenômeno, porque o vírus não significa nada. Mas esse vírus, ele desperta em nós uma resposta arquetípica. E essa resposta arquetípica é que precisa ser interpretada, e não o vírus. Porque, do contrário, como diz o Slavoj Žižek, a gente está sendo pré-moderno. A gente está imaginando que nós temos uma comunicação especial com o universo. E o problema de ser pré-moderno é que isso tira o nosso agenciamento com relação ao universo. Basta lembrar da navalha de Ockham, gente. Não use metafísica desnecessariamente. Então, a interpretação... A interpretação, ela não tem que ser uma projeção, uma determinação a partir de qualquer mitologema acerca do fenômeno, mas entender o que é constelado no psiquismo coletivo, que não é simplesmente uma resposta individual, mas uma resposta coletiva, ou seja, uma resposta... exatamente o que ele faz no mito moderno, quando ele vai falar dos ETs. E aí você vai estudar isto. Porque essa resposta coletiva, essa resposta impessoal, nos ajuda a compreender como o nosso psiquismo está lidando com isso. E qual é o impacto psíquico desse dado objetivo, sem que nós precisamos ser pré-modernos. Sem que a gente imagine o universo imbuído de um sentido próprio. Porque aí vem o morde-a-sopra da metafísica. Não, olha, se o universo está nos punindo, quer dizer que uma hora ele vai nos recompensar. E isso tira, em larga medida, nosso agenciamento individual para lidar, de fato, com os problemas, que é o que nós precisamos fazer. Então, as pessoas que fazem essa interpretação bocó do vírus, elas estão prestando um desserviço à comunidade. A minha imagem não entrou ainda, né? Ainda não, parceiro. Tua voz, de vez em quando, ela dá uma distorcida, acho que por conta de uma variação na conexão, mas, pelo menos até agora, não teve nenhuma travada como naquela primeira parte. Então tá show de bola, pô. Tá show de bola? Tu acredita que Sim, essa tua explicação hermenêutica, ela dá conta da pergunta que a menina fez sobre o coronavírus? Porque senão a gente já parte para a segunda. Eu acho que sim. Então, a interpretação, o que é interpretar, né? Na perspectiva do Jung. Ele vai ter essa perspectiva propriamente hermenêutica, né? Ele vai ter essa perspectiva de que ao interpretar, você vai estar criando uma síntese a partir do material que você tem.
A perspectiva hermenêutica é uma perspectiva sintética, né? Porque a interpretação ela não é simplesmente uma explicação daquilo que foi dado, mas ela também acrescenta algo àquilo que foi já dito, né? Porque, no fundo, você não tem como Kyrie Schleiermacher como entrar na cabeça do autor e conhecer o inconsciente do autor. Mas quando você estabelece essa possibilidade interpretativa, você está criando uma síntese hermenêutica, né? É um símbolo, quando superficialmente entendido, pode gerar um grande conhecimento. Sim, pode. Exatamente. E a possibilidade de uma interpretação hermenêutica, ela já está dada quando Zilberach vai falar na possibilidade de uma interpretação anagógica, ou seja, de que o símbolo ele tem uma abertura de significado. E não simplesmente um aspecto redutivo, como em Adler e Freud, em que todas as coisas compridas serão um falo e todas as coisas que são um espaço vazio serão uma vagina. Porque aí eu reduzo a variedade dos fenômenos a um dado instintivo elementar, a sexualidade ou o poder. Enquanto uma perspectiva realmente hermenêutica, ela abre um leque de significados. E aí essa possibilidade do movimento psicanalítico já estava posta nesse autor que também era suíço, e que de vez em quando Jung cita, né? Exatamente. Show, show, show. Então, a partir daí, já fechando essa ideia, como é que tu responderia para o Gustavo essa questão, né, conceitual da Anima e Animus, como ele citou, na partir de uma perspectiva de gênero? Né, até que ponto o que tenta se dizer por hoje, né, corresponde ao que Jung desenvolveu, ou até que ponto rola aí uma visão anacrônica do Jung? Primeiro que essa discussão de gênero ela não existia na época do Jung, né? Então é um anacronismo querer imputar isso a ele. Você precisa pensar mais, não em um aspecto tão político, mas mais clínico, do vigor clínico dessa interpretação. Porque se você compreende direitinho, você vai enxergar isso o tempo inteiro na clínica. O tempo inteiro você vai ver isso. Né? Porque há essa diferenciação. Obviamente, existe, por um lado, um aspecto psicológico da sexualidade, mas há um aspecto cultural da sexualidade, um aspecto político da sexualidade. Mas o Jung ele vai pensar em uma função psíquica. E o que se mantém constante é a função. A forma dessa função ela vai variar. E ela tem uma variação praticamente infinita. A questão é que, e talvez seja uma das coisas extremamente modernas, no sentido de atuais, que o Jung fala. As pessoas acusam o Jung, ao falar de ânima e ânimos, de não ser contemporâneo, e a contemporaneidade avançou. Mas a primeira coisa que o Jung fala, ao falar de ânima e ânimos, é que, que masculino não é igual a homem e feminino não é igual a mulher. Exatamente. E que o homem não é exclusivamente masculino, mas que a sua masculinidade consciente é compensada por um sinal feminino inconsciente, ou seja, ele tem uma alma inconsciente, enquanto a consciência feminina da mulher é compensada por um sinal masculino inconsciente. Ela tem um espírito feminino, um espírito masculino inconsciente. Então ele não vai propor, em nenhum momento, o Jung vai propor papéis de gênero fixos. Porque isso é uma doidice, porque isso é uma loucura. Ele vai dizer que existe uma forma diferenciada de psiquismo em homens e mulheres, mas que, originalmente, há uma indiferenciação do sexo. Que a partir da diferenciação dessa cisígia original, você vai ter um tipo de consciência feminina e um tipo de consciência masculina. Mas, por exemplo, quando ele vai falar no Segredo da Flor de Ouro, do Richard Wilhelm, ele diz, Wilhelm tinha uma consciência, um intelecto feminino. Por isso que foi tão fecunda a obra dele. Só alguém com intelecto feminino teria essa capacidade que ele teve de traduzir o I Ching, porque são intelectos superiores. Olha o Gustavo apontando aí, uma questão. Eu acredito que ele faz acho que essa pontuação que o Gustavo está apontando deve ser um trechinho do eu inconsciente. Onde ele também coloca função de relação com o inconsciente, né? Ou seja, não é uma definição Isso é o que as pessoas não entendem. Porque, assim, o psiquismo ele não é construído socialmente.
Existe um psiquismo objetivo, e a partir desse psiquismo objetivo, há uma construção social. Mas seria como a gente dizer que a vagina é construída socialmente, ou que o pênis é construído socialmente. Existe um dado objetivo biológico, que é a vagina e o pênis, e aí há toda uma construção social em cima disso. O que Jung está apontando é que há um psiquismo objetivo e há funções objetivas, e que a partir disso existe toda uma construção social. Do contrário, não seria possível uma psicologia. A cada geração, seria preciso construir uma nova psicologia, porque a psicologia da geração anterior seria inútil. Porque tudo seria construção. Sim, que é como se tenta se propor hoje. Que eu particularmente eu tenho muitas reservas com a pós-modernidade. Sim. Esse anseio por desconstruir tudo acaba servindo ao oposto, né? Sim, o negócio é que eu não posso desconstruir tudo loucamente, porque eu tenho que dar conta do sofrimento dos meus pacientes na clínica. É muito bonito ser Foucaultiano quando você tem um projeto político. É uma merda quando você tem uma clínica. Nada contra Foucault. Né? Nada contra Foucault. Mas haver determinadas distinções, porque essas construções teóricas do Jung, elas não perderam a validade clínica. Não há nenhum fato clínico que me leve a pensar em outra coisa. Pelo menos essa é a minha posição, tanto quanto psicoterapeuta, quanto como um pensador da obra de Jung. Perfeito, perfeito. Nesse sentido, Heráclito, que você tá avançando, eu acredito que se as pessoas percebessem que nessa leitura da Ânima e Ânimos, se elas retomassem um conceitozinho bem básico do Jung, chamado atitude da consciência, elas conseguiriam não se emaranhar em tantas confusões teóricas, né? Porque acabam sendo teóricas, porque não partem da fenomenologia própria da psique. Isso. E voltando aqui... O povo que quer lacrar, né? Então a pessoa teoriza em cima da experiência e não analisa a experiência, coleta a experiência para poder teorizar. Eu não sou um conservador. Eu acho que as discussões de gênero são muito interessantes. E abusos não toleram. O abuso da discussão de gênero não impede o uso da discussão de gênero. Elas são extremamente importantes. O problema é que, veja, vamos voltar um pouco para o pragmatismo. Para o pragmatismo, a relação que eu estabeleço com a verdade é dinâmica. Por quê? Porque a verdade do pragmatismo ela vai ter uma relação com os objetos. Então, uma verdade sai da prateleira quando aquele objeto voltou a ser relevante. Então, as coisas não são verdadeiras o tempo inteiro. Há uma relação dinâmica. Eu não me coloco numa relação de estagnação epistemológica, de equilíbrio epistemológico no pragmatismo. E o Jung era um pragmático, né? Por exemplo, no começo da análise, é muito mais frequente que as questões relativas à ânima e o ânimo não sejam verdadeiras. Porque essa é uma questão que ainda não veio à tona. Então, elas têm o valor de verdade é relativo. Porque a verdade ela vai ser um projeto de trabalho. Ela vai ser algo que vai me permitir um programa de trabalho para fazer coisas. Ela é uma ferramenta para alterar o mundo, né? No caso do Jung, a principal alteração que se espera é a clínica. O que não significa que seja a única. Não quer dizer que Jung não tenha pensado política, não quer dizer que Jung não tenha pensado a sociedade. Porque você não tem como separar, não existe psicologia de gavetas. O fato de eu ser um psicoterapeuta não faz com que eu deixe de ser um cidadão, com que eu deixe de ser um ator político, etc, etc, etc. Mas ele estava apontando principalmente para fatos da clínica individual, que obviamente também tem uma questão social. Tanto é que a Bárbara Malison-Franz, no Reflexos da Alma, ela vai dizer que a projeção é um problema social. Não apenas um problema clínico, né? Acontece nesse ponto, rapidinho, Heráclito, ela também comenta lá no capítulo dela para o Homem e Seus Símbolos, quando vai falar do processo da individuação, no tópico lá da sombra, ela também coloca essa questão das projeções vinculadas ao conceito de sombra como algo que a gente percebe muito nas discussões políticas, né, por envolver muito o mundo dos afetos.
Sim, com certeza. Então, a gente tem que sempre interpretar as coisas de uma perspectiva pragmática, né? Não ficar discutindo como se ânima e ânimas fossem conceitos que saíram da cabeça do Jung. Nós temos que entender que elas têm uma relação com objetos. Elas têm relação com fenômenos psíquicos e tentam descrever esses fenômenos psíquicos, né? Então, quando a gente Sim. faz essa discussão, a discussão ela não pode ficar puramente no plano teorético. Ela tem que descer ao plano prático e ao valor pragmático. Prático é o cacho velho dessas ideias, que, para mim, ainda é muito elevado. Muito, muito, muito elevado. Com relação a fenômenos da clínica. E, obviamente, também com relação a fenômenos sociais. Sim. Então, Já quando a entra gente vai numa discutir essas seara muito coisas... longa, né? Hã? Já entra Quando a gente numa vai... seara muito ampla. Isso, quando a gente vai discutir essas coisas, a gente não pode ficar no plano puramente intelectual. A gente tem que descer para um plano prático, para um plano pragmático, né? Heráclito, rapidinho, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para ver se tu volta a aparecer. Eu vou te Vai lá. desconectar e aí Tá. tu solicita de novo para voltar. Rapidinho. Deixa eu ver agora se eu consigo adicionar ele novamente. Para ver se ele aparece. Heráclito, fica aí atento já, assim que tu voltar, a pergunta do Gustavo. Tô esperando você, viu, parceiro? Aceita aí o pedido. Vamos ver se ele volta agora com imagem e som, não só com som. Instagram, ele tá... Acho que tá, esse período, né, tem feito sobrecarregar a rede. A gente está se articulando para depois a gente fazer uma live diretamente pelo YouTube, tá, galera? Fiquem atentos que em breve a gente vai fazer uma live diretamente pelo YouTube. E aí o Heráclito vai poder também, eu acho que pelo YouTube vai ser menos problemático essa questão de imagem e som, porque pelo YouTube já tem... Apareci de novo? Não, continua. Mas agora a gente vai assim. Se a gente te excluir, te coloquei de novo e tua imagem não apareceu, então agora a gente vai até o final desse jeito. É porque o meu poder junguiano é a invisibilidade. E então, ó, o Gustavo colocou aqui. Então, ânima e ânimos devem ser compreendidos como função independentemente de ser homem e mulher. É isso que você está afirmando dentro de um pragmatismo funcional? Metade. Metade do que ele falou é o que eu estou afirmando. Não dá para pensar de maneira independente, porque, veja, a ânima tem uma função e o ânimos tem uma outra função. A função da ânima é uma função de relação, enquanto a função do ânimos é uma função de diferenciação. Abrir a câmera, eu não sei, gente. Eu não sei fazer. O tio não sabe. O tio é idoso. Ramon, isso é questão do Instagram. Infelizmente, quando a gente está em quarentena e muita gente está escolhendo 6 ou 8 horas para fazer lives, isso cria uma sobrecarga também no próprio Instagram. E aí, se juntar isso com as variações das nossas internet, infelizmente dá esse problema. Mas aí depois a gente vai fazer pelo YouTube. E aí vai ser mais tranquilo. O que você precisa entender é algo que o William James já falava. Toda consciência é individual, certo? Quando eu estou falando de ânima e ânimos, eu estou fazendo uma espécie de generalização que não explica o fenômeno que eu estou descrevendo. Eu estou apenas descrevendo. Mas eu estou descrevendo apenas as características gerais. A consciência ela é sempre individual. Quando eu estou dizendo que uma consciência masculina é de tal jeito, eu não estou usando isso para desqualificar a individualidade do sujeito. Eu estou dizendo que, em geral, uma consciência masculina vai ter tais e tais características. Mas toda consciência, o Jung sabia disso porque leu James, porque era um clínico,
é individual. Talvez o problema seja que, quando eu faço essa generalização, alguém diga, não, pera, mas não é assim não, porque o fulano. Mas é preciso lembrar que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. E é preciso lembrar que os conceitos não explicam os fenômenos que eles denotam. Eu estou apenas denotando uma série de fenômenos. Então, a ânima é uma função de relação, porque a psique masculina tem uma identificação maior com o princípio do logos. O princípio do eros e do logos são dois princípios psíquicos que existem nos dois, no homem e na mulher. Sendo que a ânima é o eros inconsciente masculino e o ânimos é o logos inconsciente feminino. A tendência de uma consciência masculina vai ser sempre de interpretar, de dividir, de analisar. É por isso que ele precisa de uma relação. É por isso que ele precisa de algo que tem uma característica feminina, a característica de um vaso, de receber. A mulher, ela já é capaz de receber. A mulher, esse é a mulher que eu estou falando, não existe, certo? Porque é uma generalização. E generalizações não existem. Elas são úteis para compreender o individual. Porque, obviamente, haverão mulheres identificadas com logos que não terão essa característica. Mas vamos lá. O que ela precisa é ser capaz de se diferenciar da fantasia inconsciente. Por isso que o ânimos é uma função de diferenciação. Como a Emma Jung explica pormenorizadamente no brilhante livro dela, Ânimas e Ânimo, e a Barbara Hanna explica no The Animus, The Spirit of Inner Truth in the Woman. Então, eu creio que ajuda a compreender quando eu mantenho em mente o paradoxo fundamental da psicologia, que o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. E quando eu estou criando essas grandes generalizações, elas não explicam o fenômeno individual. Eu preciso de um método dialético para compreender esse fenômeno individual sem colocar os conceitos em cima dos fenômenos. Os conceitos, eles servem para mim de guia, para entender, olha, o que eu estou vendo é um caranguejo, não uma cobra. E caranguejos têm tais características. Mas aquele caranguejo, ele é individual. Dá para entender um pouco melhor? Heráclito, isso que tu está falando é fabuloso para o pessoal que quiser ampliar a leitura, né? E lá no ensaio que Jung publica no Civilização e Transição, a situação atual da psicoterapia, onde ele vai fazer uma discussão exatamente sobre isso, né? Ele vai falar sobre métodos e técnicas, e que no processo psicoterapêutico, isso aí não é o que comanda o processo terapêutico, mas a personalidade do terapeuta. E a partir daí ele coloca como regra fundamental que o terapeuta deve encarar cada caso como novo e único, não como uma repetição. Não importa se eu estou vendo o complexo materno de novo, aquilo é um novo complexo materno, porque é uma nova pessoa, é uma pessoa completamente. Perfeitamente. Fica mais claro, gente? E aí, Gustavo? Satisfez aí, cara? Que eu acho que essa é uma discussão muito massa. São discussões que a gente precisa trazer, porque, infelizmente, né, isso, tá correto, exatamente. Com relação a essa questão. Heráclito, o brother aqui, deixa eu só puxar, porque o Edu Marques, ele colocou: ânima é a manifestação da feminilidade consciente do homem. Masculinidade e feminilidade permeiam ambos os sexos. A diferença é que a masculinidade está mais presente no consciente do homem. Aquilo que a gente já comentou, né? O princípio básico que você precisa compreender do Jung, que é a atitude da consciência, para depois você também discutir esse conjunto de fenômenos análogos e afins, né? Quem assiste teus vídeos sabe que tu repete isso cansativamente. Né, que é a questão de que a gente precisa compreender que Jung era, utilizando um termo, mas sem confundir as epistemologias, Jung era também, assim, se a gente pode dizer, um fenomenólogo. Propriamente. Claro. Embora utilizando esse termo, e não utilizando a mesma visão de mundo do Russell, né, ele vai elaborar uma psicologia naquela perspectiva, porque o que importa para ele é a experiência do sujeito. Exato. O Jung vai utilizar fenômeno muito mais em sentido kantiano do que russeliano, né? Eu tenho certeza hoje em dia, assim, né? De que quando o Jung está frescando com os filósofos alemães, ele está frescando com o Russell. Embora ele faça umas pontuações nas cartas dele diretamente pro Heidegger, né? Ele escreve umas cartas ali que são umas pontadas no Heidegger que, ele cara, chega a dó. Mas então, pra gente... O que mais o pessoal tinha perguntado?
o que tu respondeu a pergunta sobre a atitude Bocó de enxergar o coronavírus, né, um vírus como um símbolo, né, é uma atitude bem Bocó, aí você ainda tenta fazer aquele reducionismo de, porque corona significa só, blá, né, que é, para mim, né, e você também trouxe isso, uma atitude bem Bocó, para não usar outros termos aí, respeitando as redes sociais e as pessoas que nos assistem. Você também respondeu a pergunta do Gustavo, né, que envolveu toda essa digressão com relação a Anima e Animus, né, que eu acredito que deve ter deixado muito claro, não só para quem não conhece, mas principalmente para quem conhece e poderia ter alguma dúvida operacional sobre isso. Mas também, eu não lembro agora, acho que é Laje Macedo, ela pediu para você fazer um comentário sobre o que tu acha do Peterson. Sim, vamos lá. Eu vou falar em termos junguianos e em termos políticos, tá certo? Primeiro, em termos junguianos. Eu respeito o Peterson, porque ele entende que o Jung é um gênio. Ele, inclusive, entende que o Jung tem dois tipos diferentes de pensamento, né? Ele pensa tanto de uma maneira linear quanto de uma maneira simbólica. E isso gera uma grande dificuldade de entender. O problema é que o Peterson, ele entendeu mal o Jung, e ele afirma isso nas palestras dele. Ele não consegue entender direito o Jung. E que na faculdade ele lia o Jung ao mesmo tempo que ele estava estudando biologia, né? E que era uma leitura meio de contrabando e tal. A questão é que quando ele tenta fazer uma tradução do Jung, naquele livro enorme e confuso dele, para um esquema biológico, o que é absolutamente desnecessário, né? Então ele faz um esforço... Só para situar o pessoal, o livro extremamente longo e confuso que você fala é o Mapa do Significado? Maps of Meaning, isso. Certo. Que ele lançou há muitos anos atrás. Esse livro voltou à baila depois que o Peterson tornou-se famoso por questões políticas, ok? Certo. E quando o Peterson vai se dirigir às pessoas, ele determina qual é o sentido das coisas. Então ele vai explicar qual é o sentido da vida para os homens, por exemplo. E isso, obviamente, é uma postura que desrespeita o fenômeno individual, que impede um pensamento dialético, né? Que elimina a individualidade, né? E, obviamente, isso é contrário ao espírito da obra do Jung. Isso é muito popular e faz algum bem para as pessoas porque há uma carência de sentido muito grande. E as coisas que o Peterson fala, bem ou mal, tem elementos simbólicos importantes que, diante do deserto simbólico que se torna na sociedade, isso acaba sendo muito atraente para as pessoas. Mas, ainda assim, ele peca ao dar respostas fáceis, imediatas e prontas para as pessoas. E o livro dele é um livro longo, confuso, em que ele vai tentar fazer uma tradução, uma adaptação do Jung para um certo tipo de materialismo científico, a qual ele se filia pela sua formação, mas que é uma coisa completamente desnecessária. Porque aí mostra-se, mais uma vez, o não entendimento do Peterson com relação ao Jung e do tipo de ciência que o Jung inaugura, que é uma das coisas que eu explico no meu livro, né? O outro problema do Peterson é que ele tem um discurso igualzinho ao do Olavo, o velho Olavo, só que menos doido. Mas ele diz basicamente a mesma coisa. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que existem marxistas pós-modernos, porque não existem. Porque Marx era um pensador moderno e estruturalista, e a pós-modernidade é pós-estruturalista. Mas que esses marxistas pós-modernos, eles têm um projeto de poder. O pessoal que está aí lacrando no meio do mundo, eles estão todos juntos num grande projeto de poder gramsciano, para, a partir da cultura, tomar a cultura de assalto, e após essa tomada de assalto da cultura, eles vão tomar o poder e instalar uma ditadura comunista, né? Qualquer pessoa que já tenha feito história, sociologia, sabe que nenhum maconheiro é capaz de estabelecer uma ditadura, né? Então, o Peterson, no fundo, a retórica política dele é uma retórica paranoica, é uma retórica que não tem base na realidade, e que ele vai entender que o politicamente correto faz parte de um projeto de comunismo gramsciano, de guerra cultural, com o intuito de estabelecer restrições a liberdades individuais para aplainar o caminho para uma
ditadura política comunista, né? O que é uma doidice, né? É uma E aí você doidice, acaba fazendo ele se afastar do Jung. com certeza. O assim como ele era contrário a regimes francamente capitalistas, como o fascismo. O Jung era contrário a toda e qualquer forma de coletivismo. Certo. A qualquer coisa que coletivizasse as pessoas. Não que não deva existir coisas coletivas, porque é impossível, tem que existir. O Jung, no desenvolvimento da personalidade, ele vai até falar a seguinte coisa. Por que é que existe a via comum? É porque, de fato, ela corresponde à individualidade de muitas pessoas. Porque senão você teria que colocar um revólver na cabeça de um monte de gente para ele querer ser médico, advogado, engenheiro, e não um historiador maconheiro. Uhum. Mas a maioria das pessoas, ao ser perguntada, se tivesse condição, ia querer ser médico também não dá. Porque esse é o caminho. O caminho comum, de fato, corresponde à individualidade de muita gente. Por isso que ele é o caminho comum. O problema é quando esse coletivismo ele é imposto de tal forma, como, por exemplo, nos comunismos reais, como no stalinismo, ou como no nazismo, ao ponto de não existir a possibilidade de desenvolvimento individual. Porque para o Jung, todo desenvolvimento é individual. E quando você cerceia a possibilidade de desenvolvimento individual, você, no fundo, está cerceando a possibilidade de desenvolvimento real, intelectual e moral da sociedade como um todo. E aí tu permite que a gente entre, até para pensar, né, já que o mote da live é o pensamento vivo do Jung, isso que tu está falando junta duas questões que o Jung gostava muito, que ele deixou por escrito, que é a primeira, lá no prefácio do Psicologia do Inconsciente, quando ele vai falar que a psicologia das nações é semelhante à psicologia individual, né, a Esse psicologia partido do é bom. indivíduo. E quando ele vai afirmar, já lá no discurso dele, quando está inaugurando o Instituto de Zurique, né, que um dos objetivos que ele coloca, uma das pautas de pesquisa que ele coloca, era a preocupação dele com os processos de massificação e de alienação. Né? E Exato. o quanto ele já estava visualizando o problema que a gente vivencia hoje, onde o sujeito que se julga e se acredita ser um indivíduo, ele é mais massificado do que imagina, de tal forma que os processos de massificação se tornaram complexos e enraizados na cultura. Exatamente, exatamente. É engraçado que quando ele vai fundar o Instituto, ele diz assim, o meu avô fundou uma escola para crianças retardadas. E aqui estou eu fundando uma escola para adultos retardados. Você vê que o Jung era um docinho, né? Porque ele não gostava nem da ideia de escola. Então, uma coisa que é muito importante se compreender do pensamento de Jung é uma das coisas que eu falo no meu livro. O pensamento de Jung ele é prático, ele é direto. E, no fundo, ele é simples. Né? As pessoas ficam fazendo um monte de firula porque elas não entendem. Uhum. O problema é que a alma é um objeto de estudo tão complexo, tão terrivelmente complexo, que você precisa o tempo inteiro ficar fazendo um pensamento de maneira dialética, dando voltas e mais voltas, para poder fazer jus ao fenômeno. E isso gera uma dificuldade em acessar esse pensamento, que no fundo é simples, direto e prático. Uhum. A questão é, ao defrontar-se com esse objeto tão complicado, é fundamental que você seja simples, direto e prático, ao mesmo tempo que você não mutile o fenômeno. É por isso que uma afirmação psicológica só é verdade se somente se eu puder afirmar seu oposto. Então, é muito importante compreender também que a compreensão da alma inclui o mundo, né? É o que o Jung falou no Arquétipos Inconsciente Coletivo. Nós precisamos urgentemente entender o que está se passando na sociedade. Porque é dessa sociedade que nós fazemos parte e é dela que vem nossos pacientes. E mais, nós temos uma contribuição a dar, cultural, não na formulação de uma cosmovisão, que isso fique para os políticos e os filósofos, mas contribuindo para que essa cosmovisão inclua a realidade da alma.
e a realidade do sofrimento psíquico, que é um dos grandes problemas da pós-modernidade. Ela coloca de uma maneira muito esquisita o sofrimento psíquico como sendo uma construção social. E ele não é apenas uma construção social. Obviamente, ele é recebido na sociedade, mas há um sofrimento psíquico objetivo. Perfeito. Mas Cara, alguém tem alguma pergunta, negado? Heráclito, deixa eu fazer uma citação aqui que acho que tem a ver com o que você está pontuando, cara, com esse tema que a gente chegou. E aí, Vini? O Jung lá no Prática da Psicoterapia, ele vai falar, né, depois, no último artigo dele, que a massa devora invariavelmente o indivíduo que não está firmemente fundamentado em si, e em todo caso o reduz a uma partícula impotente. Isso. Nada a ver com o que a gente vê hoje, né, em todos os campos de movimento social, né, há envolvimento acadêmico, político, religioso, né? Todos os movimentos sociais, eles guardam em si um perigo. Por exemplo, qual é a sombra do feminismo? É que isso pode ser um pensamento coletivizante. E aí eu passo a me pautar de fora e não a partir de mim mesmo. E eu sou plenamente favorável à maior parte dos movimentos feministas. A questão o problema é quando isso se transforma em um discurso que anula a sua individualidade e você vai começar a sentir e pensar de fora. E a maioria das pessoas é muito suscetível a esse tipo de contágio psicológico. Show. Verdade. E que é o que domina, acaba fazendo as pessoas se tornarem presas da identidade arcaica. Exatamente. Elas passam a pensar, a agir, sem avaliar se são elas que estão pensando de fato. E elas começam a fazer coisas que sozinhas elas normalmente nunca fariam. Sim, perfeitamente. Heráclito, então para a gente poder amarrar e a gente poder encerrar essa live de hoje, faz um apanhado sobre as ideias do teu livro, né? Inclusive aí tu já pode colocar ele como continuação, né? Ou agora dentro de um ordenamento, ele como introdução à tua introdução. Tenta fazer um apanhado disso para a galera que aqui está te escutando, a galera que está pensando junto com a gente essas questões, né? Mas pensando também no foco que dar uma visibilidade para o teu trabalho, tenta fazer um comentário sintético agora para a gente poder se encaminhar para o encerramento, no sentido de amarrar, né, as ideias que tu apresenta na tua introdução com as ideias que tu apresenta nesse novo livro, né, nesse ensaio, O Pensamento Vivo de Jung. Tem uma pergunta que ajuda a responder isso que tu me pediu. Deixa eu ver. Que é o Gustavo, né? No que se refere a essas confusões sobre pensamento junguiano, o que pensar sobre e responder para a necessidade de aprender Jung por outro autor que não seja ele? Porque ele é muito complicado, né? O Jung é muito complicado. Isso é verdade. O método dele é um método muito exigente, que é um método comparativo, por amplificações. E a maioria das pessoas não o entende, né? O meu livro, Psicologia Junguiana, uma introdução, ele vai se... em que, obviamente, essa discussão mais epistemológica que eu faço nesse ensaio... Peraí, volta só um pouquinho, que tu diz que o teu livro de introdução vai se pautar, porque a partir daí deu uma distorção na tua fala. O meu livro de introdução, ele se pauta por uma discussão a partir dos conceitos. E essa discussão epistemológica, obviamente, está lá, mas com pano de fundo. Eu explicito ela um pouco na introdução, quando eu falo um pouquinho de pragmatismo, a partir do pragmatismo, que eu falei mais cedo, né? Acontece que o meu intuito nesse novo livro, nesse ensaio que eu escrevi semana passada, é trazer para o primeiro plano essas questões. Por quê? Porque o meu objetivo é que, ao ler o meu livro, você possa ler o Jung e ele não ser tão complicado. Porque agora você tem uma espécie de mapa conceitual para entender qual é esse fio de Ariadne que conecta as coisas na psicologia analítica. E não se perder em interpretações teosóficas, em interpretações racionalistas, em interpretações metafísicas. Ou né?
O meu intuito é que as pessoas leiam o Jung. As minhas obras são obras introdutórias ao Jung. É engraçado, porque eu estava revendo um texto que eu publiquei no meu blog há alguns anos atrás, que é uma espécie de introdução aos tipos. E eu começo sendo assim, olha, fazer uma introdução ao pensamento do Jung, para mim, é uma coisa atípica, porque isso não são as coisas que eu estudo. O que eu estudo é desenho animado, e cinema, e quadrinhos. Só que de uns anos para cá, eu não tenho estudado quadrinhos, desenho animado e cinema, que são meus bonequinhos mágicos, como diz a minha namorada, Aparecida. Tô morrendo de saudade, por sinal. São meus desenhos mágicos. Eu tenho me dedicado a publicar coisas e a falar sobre coisas, que é ensinar Jung. Mas eu nunca quis fazer isso. O que eu quero mesmo é falar de desenhos. De anime, de mangá, porque todos nós sabemos que o Naruto que anime é o Chico Buarque da psicologia analítica. Então, acontece que eu estava de saco cheio de ouvir besteira. E eu estava de saco cheio de não ter uma comunidade. Aí eu me dei o trabalho de começar a criar essa comunidade. Tanto é que aqui em Fortaleza, eu tenho vários alunos que hoje em dia são muito, muito bons. E que compõem uma comunidade com quem eu posso discutir. E, inclusive, eu termino meu livro falando do Popper, que é um racionalista, mas é um autor que eu gosto muito, por ser um neocantiano, em que ele diz que o mote do racionalismo dele é: uma discussão só é racional se eu partir do pressuposto, pode ser que eu esteja errado, e pode ser que você esteja certo. Então, de uma maneira pragmática, eu não estou afirmando verdades, até porque o valor de verdade não é em uma estagnação epistemológica, mas ele é dinâmico. Eu estou oferecendo uma possibilidade de interpretação que ajuda e facilita as pessoas a se aproximarem de fato do Jung. Elas não podem ficar só em mim. Elas podem ficar em mim quando eu estiver falando de desenho animado. Aí é tranquilo, aí você vê com a desenho animado, que eu, inclusive, tenho um texto recente sobre desenho animado, que eu não publiquei, e o meu doutorado vai ser uma continuação dessa pesquisa. Mas eu tenho escrito e... Que foi do teu TCC, exatamente, né? Para quem não sabe, vai no sentido do teu TCC. TCC na psicologia foi sobre desenho animado, sobre a masculinidade em animes e mangá shounen. Que eu vou dar continuidade a essa pesquisa no meu doutorado, no meu retorno ao doutorado em psicologia. Porque esse semestre eu estou me formando em psicologia. Agora vai acabar a chatice dos psicólogos de pegarem no teu pé. Mas ele não é psicólogo para estar ensinando Jung. Não estudei porra nenhuma de Jung na graduação. Eita, já não vou monetizar quando botar esse vídeo no YouTube, ó. Eita! Corta essa parte. Que droga! Mas vai, mete bronca, mete bronca. O que acontece, né? É muito importante que haja um debate. É muito importante, por exemplo, que daqui a algum tempo as pessoas de fato discordem dessas coisas que eu estou falando. A minha questão é que não seja uma discordância circense. É que não seja pautada por doidice. É que não seja pautada por um espantalho do Jung. É que não seja pautada por um pedantismo riemanniano, que é um negócio 100% infrutífero, é uma terra assim, que não dá nada. Eu não entendo como é que esse povo faz clínica. Eu tenho muita pena dos pacientes dessa galera. Enquanto o Jung, na prática, ele é um negócio fabuloso, é um negócio real, um negócio que dá certo. Ele criou um método fantástico, fabuloso, que se as pessoas soubessem utilizar, estariam ajudando muita gente. A doidice não ajuda ninguém. A doidice, o pseudomisticismo, esse racionalismo doido, não serve para nada. É um diletantismo intelectual maluco. Enquanto o Jung é, na verdade, um autor que poderia estar servindo como uma ferramenta para a compreensão da alma e para se dar grandes contribuições culturais, assim como para se atuar de uma maneira muito efetiva na clínica. E o meu esforço é esse, é que as pessoas percebam isso. Maravilha. Maravilha. Gente, foi uma aula e tanto até aqui, hein, gente? A Regiane estava te perguntando, Heráclito, como ela fazia para poder encontrar a tua leitura analítica sobre anime, né? E teve uma outra pessoa aqui, o Fábio Albuquerque, que perguntou como adquirir o teu livro, né? O teu primeiro livro, no caso aí, a introdução, né? O Psicologia Junguiana, o Psicologia Junguiana, uma introdução. Ele tem tanto na Amazon como e-book, como no site da livraria Duma.
Se vocês forem no meu canal e pegarem uma playlist chamada Palestras, tem umas palestras bem antigas que eu só falava de anime, e de filme, e de quadrinhos, e de um monte de coisas. E no meu blog, tem vários dos meus textos sobre anime, mangá, quadrinhos, cinema, desenho animado, essas coisas que eu realmente gosto, né? Apesar de que eu também sou epistemólogo, eu gosto de falar dessas coisas, mas não deveria ser o foco do meu trabalho. Foi só uma necessidade que me levou a isso, né? E um intuito de ajudar as pessoas. Show de bola, parceiro, show de bola. Eu tenho certeza que muita gente vai sair daqui meio que com o coração aliviado, pensando, putz, acho que agora eu vou começar a estudar direito. Tomara. Né? Pode ter certeza disso. Né? Então, assim, como é que a gente coloca últimas palavras de Heráclito para todo mundo? As últimas palavras que eu coloquei lá no meu livro é que o Jung foi, e era isso que eles consideravam, um pai e marido. Esse era muito importante para ele, que ele tinha uma família. Ele era médico, tinha um diploma de medicina e era capitão do exército suíço. Né? Foi isso que ele foi. Ele não era um místico, ele era um guru, ele não era nada disso. É engraçado, porque tem uma historieta de que uma pessoa veio do exterior para encontrá-lo. E o Jung estava sempre bem vestido. Ele gostava muito de usar paletó de 3 peças. Né? O paletó mais o casaco. E aí a pessoa abriu e tomou um susto, olhou para ele assim, e ele se tocou. Que a pessoa esperava ver alguém vestido de yoga, alguma outra coisa. Ele disse, cara, eu sou suíço. Eu gosto de me vestir de paletó. Sempre gostei. Porque já na época dele havia essa percepção de que ele era até gnóstico, ou esse tipo de bobagem, né? Que ele nunca foi. E ele lutou em vida contra isso, né? E pouco antes dele morrer, ele disse que os continuadores da obra dele não seriam os grandes luminares que tinham ido visitá-lo pelo aniversário de 85 anos dele, mas as pessoas, algumas delas anônimas, que realmente sofrem e vivenciam os processos que ele está descrevendo. E eu acho que está na hora dessas pessoas estarem no primeiro plano, e não simplesmente o pessoal que é doido. O pessoal que fala em vibrações, no que, meu Deus? Essas maluquices. Pintar mandala, essas maluquices. Tá na hora da gente dar um basta nisso. Não é combater essas pessoas, é não levá-las mais a sério. Essas pessoas sempre vai ter. O importante é nós constituirmos uma comunidade que faça uma discussão séria de Jung e que leve a sério que o objetivo mais nobre dessa ciência é ajudar as pessoas que sofrem. Perfeito. Perfeito, brother. Perfeito. No final das contas, esse é o objetivo da psicoterapia dele, como ele coloca lá no prático da psicoterapia, né? Ajudar as pessoas a desenvolverem paciência e resignação filosóficas para encararem o sofrimento. Pô, gente, eu espero que tenha sido para vocês esse percurso até agora. A gente já está chegando pertinho do limite da segunda live. Eu espero que tenha sido para vocês, né? Quem faz parte né, quem me segue, que não conhecia o Heráclito e também não conhecia aí o pensamento do Jung. Eu espero que tenha sido aí 2 momentos extremamente significativos, né? Tudo que o Heráclito colocou, toda essa discussão embasa, né, algo que ainda está muito obscurecido na comunidade junguiana. A gente não vê muitas dessas discussões. Eu não vejo, particularmente, eu só encontrei 2 artigos que foram publicados no ano passado, né? Inclusive um foi numa revista Qualizar, né, onde se propõe a tentar discutir um pouquinho Jung por uma perspectiva epistemológica. Então vocês vejam, de toda a pesquisa que eu pude fazer, eu encontrei artigos apenas do ano passado. Né? Então são questões que estão aí, são fundamentais para a gente entender o Jung, mas existe pouco material realmente dando atenção a isso. O Heráclito, quando elabora o livro dele, O Pensamento Vivo do Jung, ele traz aí uma discussão que eu, particularmente, só vi no Chandassani. Não vi em nenhum outro. Tá? E aí tem um também, perdão, corrijo. Tem uma discussão do livro chamado Epistemologia e Método, né, em Carl Gustav Jung, que é da Heloísa Helena. Muitas posições dela. É a filha do Pena, né? Isso, eu acredito que seja.
mas pelo menos é um livro que você pode dizer que Sim, sim. tentou fazer isso. Uma coisa que tentou elaborar, né? uma coisa que o Humberto Eco fala no Como Escrever uma Tese é que se alguém escreve uma tese e outra pessoa discorda dessa tese e cria um trabalho científico bom, ela já tem um valor científico. Isso. Isso, exatamente. Não dá para ignorar ela, embora você possa discordar. Como você tocou nesse ponto, eu estou preparando uma aula sobre fundamentos, né, filosóficos da obra do Jung, e aí eu estava me deparando com esse livro que eu já tinha, mas que não consegui ler por conta da dinâmica. Já tem uns 2 anos que eu não tinha conseguido parar para ler. E aí eu retomando ele para poder preparar a aula, você se assusta quando você pega esse livro e vê que ela dedica um capítulo para tentar justificar, na visão dela, né, a base platônica do pensamento do Jung. Deus. Então você vê, cara, você precisa estudar muito Jung para você conseguir fazer essa diferenciação. Se eu tivesse começando agora, eu ia devorar tudo o que ela está escrevendo e ia concordar de imediato com Stein, quando no Mapa da Alma ele vai justificar que Jung era platônico. O Mapa da Alma é um livro. E aí, o mito se perpetua. Ele tem erros grosseiros, assim, de um jeito. Deviam queimar esse livro. Pois é, e aí, assim, é o que justifica essa live, é o que justifica o teu livro, é o que justifica quase 2 horas de discussão, de pontuações, que é o fato de que a gente não entendeu o Jung ainda. Mesmo a gente que já tem mais leitura, que se dedica de modo mais sério, a gente reconhece isso com muita honestidade. O que a gente ainda aprendeu do Jung ainda é, vamos dizer assim, quase metade do caminho. Sim, exatamente. Tem muita coisa do Jung que a gente precisa fundamentar para ter uma visão realmente do todo, para a partir daí você tentar fazer valer o epíteto de pós-junguiano, que é quando você vai tentar avançar a partir do que Jung estabeleceu. Mas se você nem entendeu Jung, como é que você vai avançar além dele? Sim, verdade. Né? Eu tava vendo aqui agora os comentários do pessoal. Então, cara... o Sávio... Alguma coisa assim, o Peterson nunca foi para uma reunião de DCE. Se ele tivesse ido, ele ia ver que nunca vai ter revolução comunista. Nunca. Pois é, mas já está chegando no limite. Eu acredito que a gente deve ter uns 2 minutos no máximo. Então eu fico aqui já, te agradeço, parceiro, por a gente ter feito. Esse é um primeiro trabalho que eu quero fazer contigo online, né, para a gente começar a dar visibilidade. É como o trabalho que eu estou para fazer uma live compartilhada com o pessoal do Conhecendo Jung. Eu acredito que você já deva ter visto, eles sempre divulgam o teu canal. E eu acredito que a gente precisa começar a ampliar. Quem sabe mais para frente, utilizando o YouTube, a gente faz uma live, nós 3, assim, enquanto representantes youtubers, né, junguianos, a gente faz uma live com os canais dialogando, batendo um papo geral. Sim, vai ser massa. Tomara que dê certo. Então, assim, te agradeço, parceiro, agradeço mesmo por tudo isso que tu trouxe para cá, para a gente discutir. Agradeço ao pessoal que ficou com a gente até agora, né? Quem não conseguiu assistir a primeira parte, vai para o YouTube, com falha ou não do Instagram, com travamento ou não, vai do jeito que tá? Vou colocar só apenas o cartaz na frente, então vão ser 2 vídeos, as 2 partes dessas lives. Se você achar que alguém precisa assistir essa live e tudo que a gente está produzindo, compartilha com o pessoal. Se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, se inscreve. É só procurar Psicólogo Anderson Santiago e Heráclito Aragão Pinheiro. E aí você se inscreve nos canais da gente. Vamos dar visibilidade se você se identificou, se você achou que isso é uma prosa que precisa ser replicada, que precisa ser visibilizada. E compartilha, galera, aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Compartilha geral no WhatsApp também. E aí é isso. Te agradeço de novo. Muito obrigado, brother. A gente vai falando lá nos offs, né? Fora da câmera. E vamos, vida que segue. Vamos dar visibilidade a Jung. Quem não conheceu ainda, procura o livro do Heráclito no Amazon. Tá por volta de R$6, né? Eu botei só uma doleta lá, porque o dólar tá caro, né? Aí tá 5,27. Pronto, perfeito. Eu só tenho 20 segundos aqui. Então, quem ainda não pegou o mote, o livro dele é justamente o Pensamento Vivo de Jung. Obrigado para todo mundo, um abraço e depois a gente faz outras lives. Até a próxima.